Olá, queridos. Que delícia estarmos aqui no santuário do Senhor. E nós vamos estar intercedendo agora. Vou convidar todos vocês para intercedermos por aquelas pessoas que cuidam, que amam, que se importam, que se preocupam. Os amigos que perderam amigos. Amigos que já não estão mais. Essas pessoas precisam do nosso amparo, das nossas intercessões por eles. Está todo mundo gostoso, sentadinho, aconchegado, mas eu vou convidar você para nós irmos de joelhos para o santuário para falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, que delícia estar aqui no Teu tabernáculo, Senhor. Mas é muito mais maravilhoso ainda saber que o Senhor veio tabernacular conosco. Obrigada, Senhor, é bom te sentir. Como é bom também poder orar, Senhor, a poder na oração intercessora. E é por isso que com o nosso coração nós agradecemos a presença da Trindade, dos anjos entre nós, desses momentos maravilhosos, e queremos suplicar, implorar, rogar o Deus Consolador, consolando, abraçando, amparando, acolhendo as dores, o sofrimento, as lágrimas, daqueles que choraram, que oraram, que acompanharam, que estiveram o tempo todo ao lado dos seus amigos. Estamos orando por amigos que perderam amigos, amigos que partiram e que não estão mais, Senhor. Consola-nos, Senhor. Que coisa boa saber que nós estamos passando aqui. Nós não vamos ficar aqui, Senhor. E por isso precisamos achar coisa boa em coisa ruim. Uma vez eu li num livro para sermões do pastor Ézer Giroto, nos dizendo, Senhor, achar graça nas desgraças. Palavra pesada essa. Nos ajuda a achar coisa boa, achar graça, Senhor, onde às vezes precisamos de lupa para isso. Abençoa muito mais ainda os familiares dos seus entes queridos. O Senhor dá, o Senhor está no controle e no comando de tudo. E que cada vez mais tenhamos a certeza de que somos mordomos e que fizemos o que podíamos fazer. E que delícia, como o doutor Belisário disse, vamos nos reencontrar, que possamos ter esse desejo ardente de primeiro Jesus e depois os amados, os queridos. Que assim seja, Senhor, seja com o doutor Pablo, instrui, ilumina, e que o medo do medo possa ser uma bênção para nós, o que Ele vai nos trazer. Nós confiamos, oramos no nome de Jesus. Que bom que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, modificou este clamor. Amém. Obrigado, doutora. Doutor Belisário, antes de o senhor sair, o senhor realmente deve sair. Doutor Pablo poderá vir. Larissa, você está assistindo, e eu vou mencionar porque isso não pode passar. Antes de o senhor sair, vocês lembram, queridos irmãos, quem fez a primeira semana de oração deste ano? O pastor Vinícius Mendes. Vocês lembram que nós oramos pelo Gian, lá do Espírito Santo? Vocês lembram disso? Um jovem pai que faleceu, um empresário. E a sua esposa acabou de escrever, doutor Belisário, assim: boa noite, pastor. É Larissa do Gian. Deus seja louvado pelas palavras do doutor Belisário. Foi uma bênção para mim e minha família. Um abraço para o Senhor. Tenha uma boa semana. Então, eu imagino as milhares de pessoas que estão assistindo, que enfrentaram o luto, como essa jovem mãe, jovem esposa, Larissa. Que o Espírito Santo continue com você. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Larissa, o doutor Belisário está mandando um abraço para você, tá bom? Muito bem. Pode descansar, doutor. Geni, cuida bem dele, viu? Cuida bem dele, que ele vai longe. Muito bem. Uma saudação ao doutor Pablo Canales. Ele já esteve conosco, ele é um psiquiatra. E com certeza nessa pandemia também
teve que lidar muito com o luto, e ele vai nos trazer uma mensagem. Depois teremos o Prisma Brasil, e a última mensagem será um sermão sobre a nossa grande esperança, antes do milênio, a ressurreição, o milênio. Enfim, não vou pregar o sermão do pastor Rafael Ross, que Deus o abençoe. Doutor querido, obrigado. Você continua argentino ou já está hortolandense? Não, mais brasileiro que nunca. Deus te abençoe. Obrigado. Boa tarde, quase boa noite. Tudo bem? A primeira vez que eu preguei nessa igreja estava vazia. Foi 1 ano e alguns meses atrás, em plena pandemia, não tinha ninguém. Tinha 3 câmeras, o pessoal fazia assim, eu tinha que trocar de lá para cá. É muito bom voltar na minha segunda vez e ver pessoas sentadas aqui. Gente, o luto é um tema complexo. Mas eu sou um pouquinho animado, assim que vamos tentar dar um outro olhar para esse assunto. Eu tinha pensado falar de uma visão, mas vou trocar. Ontem à noite falei, não, falar assim não, vou mudar o assunto. E então vou tratar de mostrar para vocês que o luto pode ser e é muitas vezes uma grande bênção para a gente. Como assim? Mas espera aí. Eu não quero viver o luto. Luto significa ter uma perda, é ou não é? Perdi alguma coisa, uma pessoa, uma ocupação, e eu tenho que me virar com isso. Eu não quero perder. Quem gosta de perder? Você gosta de perder? Levantou as 2 mãozinhas. Gostei, porque é criança, falou do coração para fora. Assim, eu gosto de perder. Ué, não falaram que os últimos serão os primeiros? Então, ela não está entendendo o assunto, é ou não é? Será que é importante viver o luto? Quando eu tenho uma perda e eu não vivo o luto, o que acontece? Acabo mastigando aquilo, remoendo por dentro, e vai me machucando por dentro por muito tempo, é ou não é? Até que de um dia para outro eu consigo falar, não, peraí, eu vou chorar. Uma das grandes perguntas que eu falo para os meus pacientes quando eles passam por uma situação de perda é, você chorou? Você conseguiu desabafar? O que podemos aprender das perdas? Será que perder alguma coisa me faz refletir? Será que perder alguma coisa me deixa pior ou melhor? Se me deixa melhor, de que depende que me deixe melhor? Se me deixa pior, por que me deixou pior? Quantas perguntas, né? O luto pode ser uma questão positiva. E quando uma pessoa já está doente, Dr. Pablo, eu estou com uma depressão e além da minha depressão perdi a minha mãe. E dias depois de perder a minha mãe, o meu irmão faleceu. E se uma pessoa está doente, será que pode melhorar vivendo um luto? Vamos lá, eu gosto de exemplos bíblicos. Pastor, eu não vou fazer sermão, tá? Mas vai bater na trave. Que eu gosto de... Gente, somos seres humanos, é ou não é? Criados por Deus. A espiritualidade não faz parte da nossa vida? Faz. Com o Dr. Mauro, a gente sabe que todo o Congresso de Psiquiatria tem várias palestras de espiritualidade
E psiquiatria? Como assim? Todos os psiquiatras são ateus. Não, senhor. Pode não ser cristãos, mas espirituais, todo ser humano é. Então vamos lá. Uma das primeiras pessoas que foi perdida e não achada foi Enoque. Ah, mas não vale. O primeiro exemplo que você vai colocar não morreu. Aí não adianta. Que graça. É engraçado que a vida dele levou a que as pessoas que conheciam eles fiquem desesperados quando não acharam ele mais. E essa primeira perda inexplicável levou a muitas pessoas dessa terra e de outros mundos a entender que o plano de Deus ia ser bom. O mundo estava como nessa situação, quando Enoque foi embora? Como o mundo estava? Belo e em harmonia com Deus, ao ponto de que Deus falou, não, estou entediado, vou destruir vocês porque vocês são muito bonzinhos. Foi ou não foi? Não. O mundo estava cada vez pior. E era o momento da história da Terra onde mais luz espiritual se tinha. Adão tinha vivido por 930 anos. 7 gerações tinham visto e falado com ele. O jardim do Éden estava ou não estava na terra ainda? Não tinha uma espada girando e anjos cobrindo a entrada para o povo não ter acesso à árvore da vida? Claro. Eles não sabiam muito bem quem era Deus. E nesse contexto, as coisas iam de mal em pior. E estava tão podre, tão podre, tão podre, que doeu em Deus, e ele falou, não dá. Não dá. Não dá. Eu vou fazer uma limpa, é necessário, senão vocês vão se autodestruir. E salvou uma família. Por quê? Porque era predestinação? Não, porque foram os únicos que quiseram. Entraram nessa arca. Hoje meu filho estava indignado. Mãe, por que Deus não enviou nenhum dinossauro na arca? Eu gosto muito de dinossauro. Filho, pode ser que seja muito grande para a arca. Por aí ia ocupar espaço de outros animais que você também gosta. Mas eu gosto muito de dinossauro, pai. Não convenceu. Nesse momento ruim da história da Terra, teve a primeira esperança. Por quê? Olha o que esse primeiro luto fez. Primeiro não, esse luto fez. Por quê? Se ele levou um vivo para o céu, significa que ele vai poder salvar mais pessoas. É ou não é? Então não trouxe esperança? As pessoas, os habitantes de outros mundos, olharam para isso e... Deus vai triunfar. Porque a única coisa que eles enxergavam era miséria constante. E quando teve essa pessoa indo para o céu, falaram, então Deus vai salvar as pessoas. Segundo exemplo bíblico, Elias. De novo. Mesma história, enfiar algum morto, alguma perda, alguma coisa. Né? Os dois que foram para o céu, que graça. Mas o que foi essa perda para Eliseu? Eliseu não ficou desesperado pela possibilidade da perda de Elias? Eu não vou te deixar. Eu fico com você. E ao ponto de, Senhor,
Se ele vai embora, me deixa uma dupla porção do Espírito Santo, do Espírito que ele tem. E aí Elias falou, olha, não é comigo fazer isso aí, mas se você conseguir me ver quando eu for embora, você vai receber. E aconteceu, é ou não é? Não foi bom para ele a perda de Elias? Foi boa ou não foi boa? Foi. Foi o melhor que poderia ter acontecido com ele, porque além de ver que a possibilidade da morte já não era uma realidade, e que Deus ia dar conta daquilo, porque, convenhamos, não é a morte o nosso maior monstro a vencer? Perdi uma prova, mas você não pode estudar para fazê-la de novo? Posso. O meu namorado me deixou, o meu esposo me traiu. A minha esposa foi com outro. Mas você não pode reconstituir a tua vida sentimental, relacional? Posso. Perdi o trabalho, me deixaram sem trabalho em plena pandemia. E Deus não pode se manifestar para te dar outro trabalho? Pode. Ok, vamos matar alguém nessas histórias, tá? Prometo. Vamos com Davi. O que aconteceu com a morte de Davi na vista de Salomão? Deu um medo danado. Meu pai é muito bom para ser rei. O que eu vou fazer? De fato, tinha um monte de outros dos meus irmãos que era... O povo estava... Agora teve uma revolta contra mim. Porque eu tenho um irmão que queria o meu lugar. O que representou a morte de Davi para Salomão? A grande oportunidade da sua vida para refletir e pedir o quê? Sabedoria. E pelo pedido que ele fez, guiado pelo luto, guiado pelo medo, guiado pela autoestima dele, decidiu pedir para Deus aquilo que marcou para a história desse mundo o homem mais sábio do planeta. Não teve, nunca mais vai ter ninguém tão sábio quanto Salomão. Eu sempre gostava de orar. Faz um tempo que eu não faço isso aí. Não sei porquê, deveria voltar. Pedindo para Deus um pouquinho menos de sabedoria que Salomão. Não precisava ser igual. Um pouquinho menos. Eu não quero competir, para quê? Tadinho, depois você fala, ai Pablo, você foi mais que eu? Não, você sempre foi o melhor. Pedia um pouquinho menos de sabedoria que Salomão, um pouquinho menos de fé que Abraão, um pouquinho menos... Sempre queria um pouquinho menos de coragem, de decisão que os grandes da Bíblia. Não precisa ser igual, mas um dedinho a menos é legal. A morte de Davi, a morte desse pai para Salomão, foi o que levou ele a ser quem ele foi. Outro exemplo bíblico. O que representou a morte de Jesus para os discípulos? Gente, o que representa a morte de Jesus para a gente hoje? O que representa a morte de Jesus para você hoje?
por que esse luto é tão legal? De fato, os discípulos, como nunca na vida deles, estavam juntos e na mesma visão, com o mesmo objetivo. É ou não é? Dias atrás, eles estavam brigando por poder. E uma morte juntou eles, uniu eles, criou o mesmo objetivo, deu força. E a partir da morte de Jesus, o mundo virou. Marcou a história. E por mais que os não crentes não gostem, é isso mesmo. É antes e depois de Cristo. É ou não é? E vai ser igual quando Cristo volte. Mas vamos lá, são todas histórias da Bíblia. Traz alguma coisa atual? Ok. Faz quase 2 anos. Não, 2 anos já. Em um acidente de carro, o meu melhor amigo, a esposa e os 2 filhinhos faleceram indo do hospital de Roenal, no Paraguai, para Huapi, de carro. A tarde anterior, a filha mais velha deles, que tinha 6 aninhos, 5, tinha se formado do pré. E o pequeno de 3 anos festejou com a irmã essa noite com pizza. No outro dia, o Dr. Carlos Barro e a esposa Juliana, também médica, às 5 da manhã subiram no carro, uma caminhonete bonitona, cheia de airbags, e 3 horas depois faleceram porque ele, a gente acha, dormiu. E aonde dormiu, fez assim com o volante e foi de frente contra um caminhão. Mexeu que vocês não têm noção. Mexeu que vocês não têm noção. Dia 9 de outubro do ano 1979, Carlitos nascia. 1 mês depois que eu. O pai dele, Dr. Barro, Carlos Barro, mesmo nome. Cirurgião com meu pai, a minha mãe, bebê de 1 mês, a tia Betty, com um bebê recém-nascido, amigos literalmente desde que nascemos. Faz 2 anos, e a gente tem um grupo em WhatsApp com o pessoal do ensino médio. Alguém lembrou, meninos, faz 2 anos que Carlitos foi embora. E começou a enxurrada de reflexões. Gente, quanto que a gente precisa focar no que é certo. Quanto que a gente precisa focar no céu. Quanto que a gente precisa parar de brigar um com os outros por pouca coisa e focar na eternidade. Quanto que a gente precisa. E eu fiquei olhando, falei, gente, que legal. Porque 2 anos depois, a morte deles mexe com a gente e nos ajuda a focar novamente. Mexe de um jeito absurdo que nos faz lembrar que essa terra é uma desgraça e que a gente vai para o céu.
E eu não vou deixar de falar de outro grande amigo, Lucas Rabinovich, filho de pastor. Mudanças na vida do pastor levam eles de um canto para o outro. E as mudanças no adolescente são feias. Porque ele cria esse vínculo forte com os pares. E o luto de perder os amigos, o local aonde ele se desenvolve, leva uma pessoa a poder não reagir corretamente e cometer alguns erros. E ele cometeu vários. Uma tarde, sentados na cozinha de casa, falei para ele, cara, o que você tem que fazer para voltar para Deus? E ele olhou para mim e falou, ele normalmente fugia dessas perguntas. Ele olhou para mim e falou, quer saber? Tem que acontecer alguma coisa muito impressionante. Sei lá, tem um acidente, que se me apareça um anjo, não sei, cara, alguma coisa muito forte. Falei, Lucas, sério, você não precisa disso não. Você não precisa, cara, você já sabe. Não, eu preciso. E como eu vi que ia ficar ranço o assunto, não, vamos assistir basquete? A gente gostava muito de jogar basquete. Ele tinha 1,92 m, eu tenho 1,89 m, com tênis 1,90 m, porque sempre que tem, falta 1 ou 2 centímetros para alguma coisa, a gente tem que compensar com outra, né? Canhoto, então imagine um canhoto e um destro jogando 2 contra 2. A gente fazia a festa. O pai dele ensinou a jogar basquete para a gente desde cedo. E quando os dois demos uma esticada, esquece. Passávamos horas assistindo o Michael Jordan com os Chicago Bulls, vendo vídeos de enterradas e campeonato de 3. Depois iam tudo empolgado para a quadra a inventar uma coisa de caras com 2 metros e pouco, a gente que tentava fazer alguma coisa. 3 meses depois dessa conversa, na cozinha de casa, ele veio com uma dor nas costas. E ele ajudava o tio a carregar e descarregar caixas de comida que levavam para Buenos Aires. Eu estava no 3º ano de medicina, eu achava que era médico, então falei, isso aí é muscular. Dei aí um diclofenaco com piridinol, que é um relaxante muscular que tem na Argentina. E não passava. E aí a minha medicina acabou, né? Porque se não é isso, o que é? Aí, meu pai cirurgião, você não dá uma olhada? Só que aí Lucas falou, tio, apareceram umas bolinhas aqui e na axila e em outros lugares. Será que tem alguma coisa ruim? E meu pai viu bolinhas, respirou fundo, apalpou, falou, Luquinhas, vamos fazer uns exames de sangue? E para quem sabe um pouquinho a história, bolinhas no corpo, e veio linfoma indeterminado de células parecidas levemente com os linfócitos tipo T. Quando um linfoma não consegue ser bem determinado, a forminha das células, é ruim. Elas são mais agressivas. Fui cortar o cabelo dele. Ele me falou, Pablo, traz a maquininha. A minha mãe tinha uma máquina para cortar cabelo. E eu fui cortar o cabelo dele. Raspa, que eu não quero ver o meu cabelo cair. Raspa. Aí eu falei, cara, vamos fazer você me deixa treinar com você?
Coisa de moleque mesmo. Eu vou fazer um corte bonitão e você, se você gosta, a gente deixa, tá? Não, raspa. Aí, enquanto eu ia raspando a cabeça dele, perguntei para ele: você lembra da conversa que a gente teve lá em casa, na cozinha de casa? Lembro. Não parei de pensar nisso desde que a gente sabe do diagnóstico. E aí? Eu vou voltar. 2 semanas depois, meu pai, o pai dele, e o Dr. Pedro Tauenca, ungiram ele. E ele me falou: cara, foi como essa propaganda da Sprite, que veio um vento frio e entrou em mim e me deixou limpinho. A minha mãe fala que Lucas está guardado numa caixinha, só esperando Cristo voltar. Ninguém pode encostar mais nele. Eu sou pai de 3 filhos. Se vocês me perguntam, qual é o meu desejo mais importante para os meus filhos? Não é que eles sejam médicos, nem engenheiros, nem advogados, nem que tenham muito dinheiro, ou que não percam o dinheiro do pai. É que eles sejam salvos. E do jeito que eu estou atendendo adolescentes agora, e adultos jovens, e como está indo a vida, meu pai, eu quero muito a salvação dos meus filhos. E eu vou falar uma coisa para vocês que pode soar louca, doente, mas todo psiquiatra tem que ser meio louco, né? Senão não faz parte. A gente tem que ser meio... Às vezes eu tenho... Mas as pessoas... Doutor Mauro, é só por mim. Às vezes eu dou risada com os pacientes na consulta e eles me olham e dizem: doutor Paulo, você está dando risada na consulta? A gente tem que pôr um pouquinho de humor nas coisas, senão a gente se... Psiquiatra meio louco mesmo, né? A gente tem que aprender o que é bom. E por mais de que soe uma loucura, eu prefiro a loucura de Paulo. Para mim, viver é Cristo e a morte é o melhor que tem. Ué, suicida? Não, calma aí. A vida tem que ser Cristo. E se a vida é em função de Cristo, a morte é alguma coisa problemática? Não, é bênção. Por quê? Quantos de vocês fizeram alguma vez uma anestesia? Não local, anestesia de apagar. Vocês lembram o que aconteceu? Não. De que vocês lembram? Que vocês acordaram num leito diferente. É ou não é? O tempo passou? Não passou. Por quê? Porque vocês não tiveram consciência do tempo. Certo? Se vocês não tiveram consciência do tempo, ele não passou. No mínimo, na tua consciência. Eu prefiro a morte dos meus filhos à perdição deles. Quando Lucas faleceu, eu chorei, mas eu garanto para vocês que eu vou dar risada de novo. E um dos meus planos é passar nesses 7 dias, na primeira viagem ao céu, conversando com ele. Muita coisa. E eu vou fazer questão. Mas, cara, você casou com uma brasileira? Casei, fica esperto. Oh, você teve 3 filhos, que legal. E você foi morar no Brasil, cara. Tadinho dos brasileiros, te aguentaram. É isso mesmo. Então vamos mudar. E eu quero deixar para terminar
a mudança. No luto, a primeira coisa que acontece é a raiva. E se a gente troca a raiva por outra coisa, desculpa, a negação. Primeira coisa, a negação. De fato, as faces estão mudando, mas na negação, se a gente troca por outra coisa, o que a gente pode achar? E se na negação nos leva para a confiança? Não, isso não aconteceu. Sim, aconteceu e Deus não perdeu o controle. Não, isso não aconteceu. É o fim. Não, não é o fim. Deus cuidará de ti. E se a gente trocar a raiva em esperança, e ao invés de sair chutando tudo, a gente espera no Senhor. E se a gente troca a negociação, essa barganhada que a gente faz com Deus, por paz, essa tranquilidade que a confiança e a esperança me deram, e se a gente troca a depressão por propósito de vida, que a morte faça na nossa vida um propósito de vida. E se a gente troca a aceitação, tá bom, é isso mesmo, em certeza. Às vezes a gente se acomoda, porque é isso mesmo, tem que aceitar mesmo, essa é a lei da vida, em certeza de que Deus é fiel, que a sua promessa vai ser verdadeira e cumprida, e que essa vida nessa terra, como fala Paulo, nenhum sofrimento vai poder ofuscar a glória que será manifestada na gente. De fato, Ellen White também fala isso. Na sua primeira visão, no livro Primeiros Escritos, ela descreve a entrada ao céu. E ela chega um momento que está abaixo da árvore da vida. Todo mundo senta e contemplam o cenário que eles estão vivendo. Enquanto Fitch e Stockman, ela nomeia eles, perguntam: o que aconteceu enquanto a gente não estava? E as pessoas ao redor deles começam a perguntar e pensar, e todo mundo chega à mesma conclusão: olha, é tão pouco que a gente teve que sofrer comparado com o que a gente tem agora, que nem vale a pena lembrar. Não vale a pena lembrar. Gente, o luto vai nos fazer crescer se a gente coloca ele na mão de Deus. Porque toda dificuldade que a gente vive na mão de Deus nos faz mais fortes. Mas toda dificuldade que a gente vive na mão do inimigo vai nos destruir. Eu fiz uma música, não vou cantar, calma, calma. Deixem eu buscar a letra em português, porque eu vou gravar ela assim, que vai ter afinador, que é muito bom. Tem uns programinhas no computador que vocês não sabem a quantidade de coisas que fazem. Vocês acham que todo mundo canta bem? Não, tem um monte de coisa por trás. E tem os que cantam bem mesmo e a gente baba, porque o restante não canta muito bem, não. Então, a gente, quem é músico sabe, deixa eu ver cantar ao vivo para ver o que é.
Aí, se o assunto soa bem com o prisma, aí vai. É porque senão vão me matar na saída, me pega. Ou a capela, aí a capela você vê. Eu fiz uma música, a gente está trabalhando num projeto Saúde Mental e Música Cristã. E tem uma música que eu fiz de resiliência, ou boa atitude na vida, que começa assim: eu quero ser uma pessoa que consiga ver todas as experiências desta vida com olhos de fé. Quero viver buscando que outros vejam que entendi que mesmo em meio dessa dor, Deus nos dará um final feliz. Quero mudar com minha atitude em qualquer lugar, com alegria muito contagiosa, todo o pessoal. Quero viver de tal maneira que outros possam crer que as promessas do Senhor se cumprem. Deus é justo e fiel. E vou parar aí com spoiler, porque ano que vem a gente grava. Certo? Gente, para não me correrem com o tempo, quero orar com vocês, saindo um pouco do protocolo, para que a gente tenha um olhar positivo do luto. É necessário viver ele, mas a gente pode fazer dessa desgraça uma grande bênção. Por quê? Porque a gente pode decidir que isso esteja nas mãos de Deus. Oramos? Senhor e Pai, muito obrigado por um dia mais de vida, um dia mais de misericórdia, um dia mais da Tua proteção. Nos dá sabedoria, esperança, fé, tranquilidade, para descansar nas Tuas promessas, descansar no Teu colo, descansar em Ti. E mesmo na dificuldade, entender que aqueles que amam o Senhor, não tem nada que colabore para o mal. É tudo para o nosso bem. Que Teu Espírito Santo transforme nosso coraçãozinho e nos aproxime a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
És meu refúgio no cansaço, meu abrigo na aflição. A tua graça me completa, em ti curado sou. És o sol que me salva, resgatas meu coração. Acredito em tudo que tu dizes ser. Acredito no nome de Cristo. Minha esperança está sobre este nome. Só em ti confiarei. Só tu és meu Deus, meu Rei. Em teu santo nome salvo eu serei. Cristo, Cristo. Perdido e quebrantado, achou e restaurou. O que roubado foi no Éden, na cruz Jesus pagou. O amor desconsumado e a graça livre sou. A tumba que vazia está, de salvo estou. Acredito no nome de Cristo. Minha esperança está sobre este nome. Só em ti confiarei. Só tu és meu Deus, meu Rei. Em teu santo nome salvo eu serei. Cristo, Cristo. Poderoso, glorioso, Deus que salva e me protege. Teu poder, vitória trouxe, teu nome é grande. Poderoso, glorioso, Deus que salva e me protege. Teu poder, vitória trouxe, teu nome é grande. Há poder no nome de Cristo. Há poder no nome de Cristo. Há poder no nome de Cristo. Pra libertar, me libertar, me libertar. Pra libertar, me libertar, me libertar. Há poder no nome de Cristo. Há poder no nome de Cristo. Há poder no nome de Cristo. Pra libertar, me libertar,
és tu, pra libertar, me libertar, me libertar, pra libertar, me libertar, me Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos. Este é o momento de oração e nós vamos interceder. E neste momento nós vamos interceder pelos nossos queridos profissionais da saúde que estiveram à frente dessa batalha, né? E vou convidar vocês para se ajoelhar comigo e nós orarmos junto a Deus, tá bom? Querido Pai, bondoso Deus, louvado e exaltado seja o Senhor. O Senhor que é o médico dos médicos. E neste momento, nós estamos aqui para agradecer primeiramente por cada médico, Senhor, que foi tua mão e que salvou tantas vidas. Por cada enfermeiro, Senhor, que foi teu abraço, que foi a sua direção e que trabalhou aliado ao Senhor. E por todos os outros profissionais de saúde, pelos psiquiatras, que representaram a sua compaixão e a sua empatia. Também por cada psicólogo, Senhor, que durante esse período de pandemia, de isolamento, de sofrimento, de luto, foi o seu colo. E quantos choraram, Senhor, quantos foram abraçados e cuidados por profissionais da saúde. Então, te louvamos pela vida de cada profissional da saúde que se colocou em tuas mãos e se colocou à frente dessa batalha para salvar vidas. Mas também, Senhor, nenhum profissional de saúde é imune do sofrimento ou da perda. Então, muitos profissionais também perderam seus familiares nesse período. E por isso, pedimos que o Senhor conforte cada coração enlutado. E, inclusive, Senhor, muitos profissionais descansaram também nesse período, lutando para salvar outras vidas, perderam a própria vida. Mas nós oramos também pelos familiares de cada profissional que, infelizmente, descansou. Ou, felizmente, se foi o teu plano. Querido Deus, nós vimos que o sofrimento, às vezes, ele nos transforma e ele nos fortalece. E o Senhor só quer uma coisa, como nós vimos no sermão de hoje cedo: nos salvar. E, às vezes, precisamos passar pelo fogo, Senhor, para ser lapidados como ouro. Nos permita passar com resiliência pelo sofrimento, com esperança em nossos corações. E, neste momento, eu te peço que o Senhor visita cada coração enlutado, que esteja relacionado com os profissionais de saúde, que é o que nós estamos orando neste momento. Que seja o Senhor o abraço, que seja, Senhor, o que vai curar a dor, e que o Senhor use cada profissional de saúde para ser esse colo, esse abraço, esse olhar compassivo, esse coração acolhedor e empático, para acolher todos esses que estão sofrendo. Por favor, visite cada coração quebrantado. E, por último, eu te peço que use poderosamente o pastor, que vai falar agora. Que ele seja usado por ti e que ele fale através da tua boca. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Estamos chegando já no final da nossa vigília. E eu confesso a vocês que eu fui muito abençoado em tudo aquilo que eu ouvi. Desde o começo, o Dr. Belisário, depois o Dr. Pablo. São conceitos que realmente fazem diferença na nossa vida. São conceitos realmente importantes. Eu quero hoje, nesta nossa parte final, compartilhar com vocês algumas reflexões que considero serem importantes para os tempos dos quais estamos vivendo.
Vivemos ainda dias de pandemia, há muita instabilidade, muita preocupação, existem medos diante de todos nós, mas temos que recorrer à esperança que o Senhor Jesus nos dá. O tema que eu preparei para a gente falar aqui hoje vem de algumas reflexões que eu tenho tido nos últimos dias e considero serem bem apropriadas e oportunas para o momento do qual nós estamos vivendo. A palavra descanso, ela pode ser entendida também como alívio. E de uma determinada forma, todos nós gostamos do descanso e do alívio quando algo nos pressiona. Em termos mais práticos, seria chegar em casa no final do dia com aquele sapato apertado e descalçá-lo. Dá um alívio. Sim, ufa, passou. O alívio pode vir de outras naturezas, de outras formas. Mas eu entendo que nós, como povo da esperança, nós, como aqueles que confiamos na palavra do Senhor e que temos nas promessas que Jesus nos deixou, alicerçada a nossa fé, somos agora chamados a levarmos esse descanso, ou esse alívio, essa paz que temos em Cristo a outras pessoas que não têm. Paulo diz em uma das suas cartas que se a nossa esperança se restringir apenas a esta vida, ele diz, somos os mais miseráveis dentre todos. Porque se eu coloco minha expectativa de vida nos 60, 70, 80 ou 90 anos, alguns podem chegar até 100, que passamos neste mundo, e se tudo se concentra nisso aqui, nós somos miseráveis. Que vida sem sentido seria essa se não houvesse esperança? Por que eu estou vivo? Por que eu nasci? Por que eu vim? Porque uma massa explodiu há milhões de anos atrás e agora estamos todos nós aqui? Porque de maneira aleatória, espontânea, inexplicável, a primeira forma de vida surgiu, e esta primeira forma primitiva de vida, ela foi se desenvolvendo, e deu origem a toda a biodiversidade do nosso mundo hoje. Pensar nesse acaso, eu confesso para vocês, é algo que eu não consigo. Já li o que você imaginar de textos, de livros que falam sobre evolução, sobre explicação da vida, mas eu confesso a vocês que eu não consigo. E eu estou falando, não é nem questão de fé, é questão racional. Eu não consigo não crer que Deus criou o mundo. Não dá para essa vida ser apenas isso, para enfrentarmos o que enfrentamos ou para passar aquilo que nós passamos. Eu gosto muito desse verso, inclusive eu vou repetir esse verso amanhã no sermão à noite. Esse é um convite que Jesus faz, dizendo assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E a promessa dele é, e eu vos darei descanso. Eu farei vocês descansarem. Nessa vida que cansa, essa vida que oprime, essa vida que rouba a felicidade, que tira os nossos sorrisos, que nos colocam em situações das quais nós não gostaríamos, que não queremos passar, mas temos que passar, há uma promessa do Senhor Jesus dizendo assim, olha, eu posso aliviar vocês. Esse alívio que você sente quando algo está te apertando e você consegue respirar aliviado, é o que eu posso fazer na sua vida. E esse alívio que Jesus promete é o alívio que vem dele, só dele, e parte das mãos dele. Eu me identifico bastante com o tema desta vigília,
porque no mês de janeiro eu passei por uma perda. Essa foto da esquerda que você vê, o meu pai, é a última foto que nós tiramos dele, momento antes dele ser internado, entubado, e do outro lado você vê ali as bombas de infusão que estavam nele no entubamento. Ele ficou entubado do dia 2 de janeiro até o dia 8, quando ele faleceu. As perdas no meio desta pandemia, elas são agravadas. E se você perdeu alguém, sabe do que eu estou falando. Não tem acesso ao caixão, você não tem a cerimônia fúnebre para a despedida, doutor, que é algo importante desse processo de luto. Nós não pudemos ver. Fizemos um culto em memória, sem presença. Reunimos a família em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Nada foi possível. Quando fomos à funerária levar um terno para colocar no meu pai, falaram assim: olha, pelo Covid não pode colocar terno. E vai colocar em cima do caixão lacrado. E no final, depois eu pensei assim, perdemos um terno, né? Podia ter dado para alguém, porque nem foi possível vesti-lo disso. Então, quando se fala de luto, eu falo ainda de algo que está muito próximo de mim. Você imagina como é que foi a virada de ano para a minha família? No dia 2 já começa com o tubo, termina com perda, tristeza, despedida, saudade. E olhar para esta cena e para essa situação de perda, de morte, obviamente faz com que eu almeje ainda mais o descanso que somente Deus pode dar. Onde se busca o alívio quando a morte bate a porta? No que as pessoas se sustentam diante da fragilidade da nossa vida? Quando nós nos deparamos com as nossas limitações, com um vírus que nos colocou em casa, que nos deu como herança uma máscara, que não sabemos por quanto tempo mais teremos que usar. A situação não está controlada, a pandemia não está resolvida, e outras perdas mais virão. Ou melhor, as perdas continuam vindo, todos os dias, para muitas famílias, para muitas pessoas. Nós estamos lidando com o luto em uma situação atípica, que eu considero mais grave do que em situações normais. Todos aqueles que falam sobre luto falam da despedida, do momento, junto, caixão, de olhar, dar tchau, colocar. Nós não tivemos nada disso. Pelos protocolos de segurança de Sorocaba, nada disso. Então a família decidiu que o melhor era fazer a cremação. E algumas horas depois o meu pai havia virado um vasinho com cinzas dentro. Esse foi o fim da história, dos 74 anos dele de vida, um pote de pó. E quando nós nos deparamos com tais coisas, obviamente o cansaço ele se soma e faz com que fiquemos ainda mais sensíveis e vulneráveis. E eu volto os meus olhos para Mateus capítulo 11, quando Jesus diz assim: eu vou te dar descanso, eu vou te dar alívio. E é por isso, amigos, que nesse alívio, nesse descanso que Deus nos dá, nós temos que romper com essa ideia mais humanista, vamos assim dizer, que coloca o ser humano como centro de tudo. E este humanismo olha para a centralidade do ser humano, obviamente desconsiderando o caráter criativo e criador do Senhor ao nos formar. Olha apenas para a situação humana. O humanismo, ele não transcende
Por isso ele olha para o problema como sendo algo deste mundo, neste mundo e provocado por situações deste mundo. As coisas são ruins? São, mas o problema está aqui. O problema foi causado aqui. O problema é originado aqui. Então o ser humano pode por si mesmo resolver os problemas do mundo. Podemos resolver os problemas do mundo? Temos soluções? Não, não temos. Então, os opositores são materializados neste problema ou nesta ótica humanista diante das situações adversas que batem à nossa porta. Agora eu quero dizer para você que nós adventistas do sétimo dia, que nós cristãos, nós que lemos a Bíblia, que voltamos nossos olhos para a palavra do Senhor, nós descartamos essa explicação humanista. Porque o problema não é deste mundo, neste mundo, para este mundo, resolvido neste mundo. Para nós adventistas, você veja que ali em cima eu fiz um desenho ali, uma bolinha, um tracinho, uma bolinha, porque é para dizer que tudo está nesse mesmo plano. Então a solução está nesse plano. Só que diante da morte, quando você olha para isso, eu te pergunto, que solução tem? Como é que você resolve o problema da morte? Como é que você resolve o problema do luto? Como é que você resolve os seus problemas existenciais, olhando para essa vida apenas da perspectiva daquilo que eu toco, daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo? E eu enxergo que existe uma dimensão maior da qual devemos olhar, e essa aí, que o humanismo tenta vender como algo possível, eu descarto, porque para mim, o adventismo ou o cristianismo, ele vai numa direção diferente. Nós estamos neste mundo, mas olhamos para uma outra realidade, que eu chamei aí de aquela realidade, que tem a ver com o céu, que tem a ver com a eternidade. Para nós cristãos, nós tratamos de dimensões diferentes. Há um problema, e o problema deste mundo, ele é transcendente. Ou seja, o pecado não começou aqui no mundo, certo? O pecado, ele se trasladou do céu para o mundo. Mas segundo Apocalipse capítulo 12, o pecado começa entre os anjos perfeitos. Seres criados com liberdade de escolha, e que um deles, Lúcifer, usou sua liberdade de escolha para rebelar-se contra Deus, porque ele não queria mais obedecer a Deus. Essa liberdade de escolha faz parte do pacote criativo de Deus. Ele deu liberdade para todo mundo. Ele não criou uma montadora ou uma fábrica com robôs lá no céu para fazerem tarefas. Ele criou seres livres que compartilham daquilo que Deus é em essência, amor. Por isso esses seres que amam, seja lá no céu, seja aqui na terra, podem escolher. Inclusive escolher não mais obedecer a Deus. E foi o que Lúcifer fez. Lá começou o pecado. Portanto, para nossa ótica bíblica, nós temos um problema aqui no mundo, mas é um problema transcendente. Começou lá no céu. E esse problema, ele se concretiza aqui na terra, em Gênesis no capítulo 3. Quando Adão e Eva deliberadamente escolhem pecar. Eva enganada e Adão por decisão. O pecado entra, passa a fazer parte da humanidade. Adão e Eva, eles eram os representantes da humanidade, são os nossos primeiros pais. Eles decidem o caminho que o mundo trilharia, o caminho do pecado.
E quando você tenta explicar tudo isso, obviamente a melhor palavra para todo o enigma do plano da salvação é mistério. Mistério. Como é que anjos perfeitos no céu pecaram? Mistério. Como é que surgiu o sentimento no coração de luz? Mistério. Como os outros anjos que serviam a Deus e que estavam sempre no céu, decidiram seguir Lúcifer? Mistério. É um mistério. Na eternidade vamos entender algumas coisas que hoje nós não entendemos. Mas é um mistério que foi provocado no céu e que entrou na terra e que agora resulta como sofrimento para os seres humanos. Essa é a nossa consequência. Agora veja, a nossa dimensão, amigos, amigas, irmãs, irmãos, não é este mundo para este mundo, é deste mundo para aquela realidade. A nossa solução não está aqui. Ninguém vai resolver o nosso problema aqui do pecado. Quem poderia resolver o problema já veio e morreu na cruz. Está solucionado. Nós vivemos naquela realidade do já e não ainda. Já está resolvido o problema do pecado, mas não ainda consumado. Ele se avizinha a nós, ele caminha do nosso lado. Portanto, lidar com o luto, da minha perspectiva cristã, obviamente, é desconsiderar qualquer tipo de abordagem humanista, mas olhar uma abordagem adventista. Temos situações difíceis aqui, mas o que nos move é que as situações difíceis um dia serão passadas. Elas vão ter fim. O mal não vai durar para sempre, o pecado não vai nos acompanhar para sempre. As perdas vão ficando pelo caminho. Vamos acumulando sofrimento em nossa vida de pessoas que convivemos e que hoje não convivemos mais. As pessoas que mais influenciaram a minha infância e minha adolescência já não tem ninguém vivo, só tem minha mãe. Mas os outros já foram. Pessoas que foram importantes. Pessoas que me inspiraram, que me ajudaram. Foram ficando pelo caminho e a vida vai seguindo o seu curso. E se eu parar para achar que é só isso aqui, amigos, amigas, viveremos em algo muito pequeno. Para nós o problema não está no ambiente, a solução está fora de nós. A solução está no Senhor. A solução está totalmente depositada em Cristo. E é nisso que nós nos agarramos. O nosso mundo vai passando por sensíveis e profundas transformações. Algumas pessoas fazem até um acróstico dizendo que o mundo está funny, frágil, muito frágil. Todos nós nos sentimos frágeis. Todos nós. Com as dúvidas, com as incertezas, com os medos e preocupações, frágeis. Ansiedade, outro problema que vai atacando as pessoas. Na pandemia, ficou quase evidenciada uma outra pandemia. Além do coronavírus, a pandemia da ansiedade. Ontem, eu estava olhando assim no G1 e vi uma notícia lá dizendo que aumentou consideravelmente o pedido de auxílio-doença por causa de transtornos psiquiátricos.
Isso é um dado. As pessoas estão pedindo auxílio doença porque não tem condição psicológica, física, mental de trabalhar. E obviamente, quando entrevistados lá, os responsáveis, eles atribuem tudo isso ao efeito pós-pandemia. Aumentou demais essa ansiedade. O mundo vai ficando cada vez mais não linear. E não linear significa tirar a previsibilidade daquilo que está por acontecer. Aqueles que olhavam as coisas assim, não, sempre tudo é muito previsível, tudo é muito presumível, segue sempre a mesma lógica. O que está acontecendo hoje é essa não linearidade. Não dá para saber o que vai acontecer depois. Bom, agora a curva está caindo. E se subir de novo? E se subir mesmo com os números de vacinações tendo aumentado? Não sabemos. Não dá para prever. Ninguém sabe o que vai acontecer. Até onde vai? O que nós temos hoje são previsões. Não, está diminuindo, a vacinação está aumentando, as pessoas estão se protegendo. Tá, mas e se aparecer uma outra mutação desse vírus? Já tem a Delta, né? E se depois da Delta vem a próxima? E depois vem outra, e depois vem outra. Vamos ter que nos vacinar todos os anos, a partir de agora, para sempre? É não linear. Nós estamos vivendo um dia por vez, né? Vamos vivendo hoje, vamos amanhã, vamos semana que vem, vamos mês que vem, vamos olhando para ver o que a gente aprende. Vejo que isso é um traço dos dias dos quais estamos vivendo. Não tem mais previsibilidade. Você já não consegue fazer planos a longo prazo. Vai ficando tudo mais encurtado, né? Você vai fazer plano daqui a um ano eu quero fazer uma viagem. Você consegue fazer esse tipo de plano? Nesse momento você consegue dizer, daqui em agosto do ano que vem eu vou lá para a Europa. Você sabe se vai mesmo para a Europa? Se vai entrar na Europa? Como é que vai ser? Essa é uma característica do mundo da nossa volta. Como as pessoas estão vivendo. E cada vez mais incompreensível. Difícil de entender. Quando tudo isso é colocado no mesmo pacote, frágil, ansioso, não linear, incompreensível, as pessoas vão ficando cada vez mais cansadas. Isso aumenta o cansaço, aumenta a dor de viver. Agora, amigos, quando as pessoas olham para tudo isso, existe uma expectativa de que a igreja seja a resposta para um mundo que sofre. E é nesse ponto que eu quero me concentrar a partir daqui. Se nós que sofremos temos esperança e continuamos sofrendo, imagina quem sofre e não tem esperança. A dor chega a ser desesperadora. Aquela dor que torna-se muitas vezes até irracional. E as pessoas enxergam na dor uma forma de lidar com a própria dor. Eu me assusto com o número de adolescentes e jovens que atendo e que converso, que se automutilam. Eu não sei se na minha adolescência isso acontecia, mas se acontecia, eu não conhecia ninguém que fazia isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Agora isso se tornou aparentemente comum entre os adolescentes. Não, o fulano, a fulana se corta. E eu me sensibilizo com todos esses que sofrem. Porque o que eles estão fazendo é uma troca de dor. A dor que sentem dentro é tão forte, é tão angustiante, que quando a pessoa se corta, ela esquece a dor que sente dentro para esquecer a dor da pele.
E quando ela coloca na balança, doutor, ela fala assim, é melhor sentir a dor da pele do que essa dor que eu sinto dentro. Eu conversei esses dias com uma adolescente, eu fiquei assustado. Ela está recebendo atendimento psicológico, psiquiátrico, mas ela falou assim, pastor, eu vivo com uma angústia de morte. Eu penso em morrer o tempo inteiro. E eu fiquei triste pela situação. E imaginando uma adolescente, em tanto pouco tempo de vida, convivendo com essa dor, e ela se corta. Olhando para essa situação, as pessoas olham para a igreja e falam assim, e aí igreja, o que você vai fazer com isso? O que você pode fazer diante disso, igreja? As pessoas esperam que a igreja seja a resposta para um mundo que está sofrendo. Se temos a esperança, precisamos levar a esperança. E trabalhar com os ruídos que temos no meio do caminho, para que a igreja consiga cumprir o seu papel. Eu gosto demais desse texto do livro Ciência do Bom Viver, página 43, e resume muita coisa. Olha o que Ellen White está dizendo, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo, das pessoas que estão em situações vulneráveis. Os métodos de Cristo vão dar êxito. E quais são os métodos de Cristo? Ele misturava-se com os homens, com uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia, ministrava as necessidades, granjeava-lhes a confiança. E depois disso, ele dizia, vem e segue-me. Para levar esperança ao luto das pessoas, esses são os passos, misturar-se com as pessoas, e misturar-se porque você deseja o bem delas, como Cristo fazia, ser simpático às suas lutas, cuidar das suas necessidades, e assim conquistar a confiança, para que então você possa dizer a elas, siga Jesus, Ele pode lhe ajudar. Em outras palavras, não dá para pular o espiritual, esquecendo das necessidades pessoais. Não, o espiritual resolve tudo. Não, o espiritual, ele tem muita força. Mas Deus não quer apenas que o nosso trabalho pelo outro, pelo próximo, fique apenas no nível espiritual. Quero dizer com isso, é que se uma pessoa vem falar para mim assim, pastor, eu estou com fome, então vamos orar aqui. Nesse sentido, amigos, é muito fácil orar, né? Eu oro e levo um pacote para dar ao Senhor, tá aí o problema aí, ó. E o que está com fome? Não, eu já orei já para Deus resolver o problema dele do pão. Vai continuar com fome. Não estou dizendo que você não tem que orar. Eu estou dizendo que não basta apenas orar. Como não basta também falar. Porque se alguém que vem falar comigo que está com fome, eu falo assim, pão para ela. Pronto, ela continua com fome. Minha palavra não resolveu o problema dela. Ela vai seguir com fome. E o que Cristo espera de nós exatamente são esses passos de seguir. No Dia das Crianças, eu fui com a minha filha e mais um casal distribuir brinquedos para crianças em alguns assentamentos ali de Brasília. Eu confesso que eu achava que ia durar um pouco mais, mas os brinquedos evaporaram assim em segundos. Começou a surgir crianças, tudo quanto é que nós paramos assim na frente de umas barracas, literalmente barracas que as pessoas estão morando lá. Tinha algumas crianças e quando nós paramos o carro já juntou a criançada, eu não sei, parece que eles sabiam que a gente ia dar alguma coisa para eles. Impressionante. E distribuímos livro missionário para os pais, brinquedo para as crianças e algumas coisas assim não tão saudáveis para eles comerem, mas que ela
importante para aquele momento, umas bolachas e outras coisas mais. E eu voltei dali, assim, pensativo, né? Pensando na perspectiva daquelas crianças, o que seria delas? Conversamos com os pais e o governo do Distrito Federal tem até alguns lugares para essas famílias, mas eles não querem ir para lá. Nós perguntamos, vocês já foram para abrigo? Não, abrigo não, a gente prefere ficar aqui, é melhor aqui. E as crianças ali, né, uma preocupação enorme. Para influenciar a vida dessas pessoas é preciso aproximar-se delas, e parar o carro e conversar com elas, ouvir suas dores, suas necessidades. É assim, amigos, nós precisamos mudar o nosso discurso para mudar as nossas ações. Eu entendo que nessa perspectiva, líderes apontam um caminho para um evangelho prático, onde nós procuramos e buscamos uma unidade, e essa unidade significa construir juntos. Diante disso, das muitas vozes que ouvimos como igreja, como povo do Senhor, nós precisamos viver um amor que seja irresistível. É amar as pessoas no limite máximo, para conseguir oferecer para elas o descanso que Deus nos dá. Um ambiente de confiança, aceitação, restauração, perdão. É isso que a igreja precisa ser. É isso que a igreja precisa fazer. Viver uma experiência religiosa viva e profunda com o Senhor. E eu vejo a igreja adventista como um oásis no meio do deserto. As pessoas estão sofrendo aí fora. As pessoas estão angustiadas aí fora. E nós podemos ser este oásis para um mundo cansado. A Bíblia, o Evangelho e a igreja trazem a certeza do descanso. Problemas que nós não vamos conseguir resolver, é verdade, mas podemos oferecer para as pessoas a certeza do descanso, e a Bíblia tem vários textos falando sobre isso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Deus está falando, vou dar repouso para vocês, eu vou dar o descanso para vocês. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está ansioso por quê? Quiete-se. Calma. E eu estou falando isso aqui para mim, tá? Porque eu sou ansioso. E ansiedade é excesso de futuro. E eu penso demais no futuro. Até minha esposa às vezes fala assim, pensa menos no amanhã, pensa mais no agora. Porque eu sempre fico no depois, depois, que vem depois, que vai acontecer depois. Não esquece o depois, vá, vive o agora. Preocupa-se com agora. E aquiete-se, Deus está dizendo, deixa comigo. Há um verso assim que eu acho muito interessante, né? Quando Jesus fala assim, ó, basta cada dia o seu mal. Tem tanta coisa atrás desse verso, mas Jesus está dizendo assim, olha, viva o mal hoje. Não traga o mal de ontem para o hoje, porque se você trouxer o mal de ontem para o hoje, o mal da semana passada para o hoje, o mal do mês passado para hoje, o mal do ano passado para hoje, você vai se tornar um lixão, um depósito de mal. E este mal vai lhe destruir. Quando Jesus fala assim, olha, basta cada dia o seu mal, o que ele está dizendo é, não existe mal suficiente num dia para te destruir. Então, viva o mal hoje. Se alguém me fez mal ontem, esse mal me afetou ontem. Agora, se eu trago o mal que a pessoa me fez ontem para hoje, embora esse mal já não esteja mais sobre mim hoje, eu carregarei um peso enorme sobre os meus ombros, e a vida se torna insuportável. Por isso Jesus diz, basta cada dia o seu mal, é o mal de hoje. Amanhã você vive o mal de amanhã, mas o mal de hoje é hoje.
Não fique carregando muito mal sobre as costas, é o que Jesus está dizendo. Cada dia o seu mal. Então, hoje tem mal? Tem. Então é hoje. Amanhã é outro mal. E você vive com o mal de amanhã. Mas o mal de amanhã fica amanhã também, porque depois de amanhã vai ter outro problema. E aí você vive com o problema do outro dia. Não fique carregando muito mal, porque isso vai te destruir. Deus está dizendo: aquiete-se, filho. Aquiete-se, filha. Eu sou Deus, estou aqui. Eu não vou deixar que o mal te destrua. Mas tem que confiar em mim. Tem que continuar andando ao meu lado. Para essa sociedade que está cansada, né? A fadiga da pandemia. Começam a falar por aí. Não é possível combater, segundo a OMS. Ninguém descansa se não estiver num ambiente seguro. Eu passo por isso várias vezes. Como viajo bastante e fico pingando de hotel em hotel, geralmente a minha primeira noite no hotel nunca é muito boa. Talvez deve ter alguma coisa do meu cérebro, né? Deve se adaptar, se ambientar. Mas a primeira noite nunca é uma noite boa. É a noite da vai. Mas a segunda melhora. Acho que já estou num ambiente que eu me sinto mais seguro, né? Me sinto mais confortável, mais ambientado. Mas descansar requer segurança. Se você estiver deitado na cama e ouvir um barulho no quintal, não descansa mais, né? Eu lembro uma vez que eu era pastor em Jacareí, morávamos numa casa, e a casa tinha um histórico meio complicado, né? Outras pessoas já tinham sido assaltadas naquela casa, e eu, quando fui morar lá, morava pensando assim: um dia vou ser eu, né? Todos que moraram antes foram, vai chegar a minha hora, né? E numa madrugada, uma garrafa assim, caiu assim no quintal. Caiu e rolou. Que desespero. Aí eu falei: é hoje. Vai ser hoje o dia do assalto, né? Estão lá fora. Aí eu acordei minha esposa e falei assim: Ueli, você ouviu? Ela não tinha ouvido nada, né? O quê? Eu falei: uma garrafa caiu lá fora. Aí ela falou assim: eu não ouvi não. Eu falei: vai lá ver ela. Ela falou assim: eu não. Eu estou confessando para você, né? Se eu não ouvi nada, eu falei: você tem uma garrafa, acabou de cair lá fora a garrafa. O barulho da garrafa. Que angústia, foi só a garrafa que caiu mesmo, não era ninguém. Mas eu demorei um tempão para ir lá fora. Acendi a luz de fora, pisquei a luz, assim, para esse pessoal ficava com medo, né? Umas técnicas aqui, furada. Mas tomei coragem e fui lá fora, né? Abri a porta e... depois eu saí contando que fui lá fora, né? Vi barulho da garrafa, fui lá fora. Mas hoje eu confesso que fui morrendo de medo. Mas se eu não fosse ver lá fora, não ia dormir mais. Não tinha jeito mais de dormir. Foi minha filha que deixou uma garrafa lá e bateu um vento e a garrafa caiu. E eu... Bom, talvez foi isso, né? Não sei. Vai que alguém viu, ficou com medo, bateu a garrafa e foi embora. Mas não deixou nenhum vestígio. Até onde eu sei, não é nada, foi só a garrafa que caiu mesmo. Mas impossível descansar, impossível dormir. Não tem como, vou dormir em paz agora aqui. Não, não vai. Quando você não tira a dúvida de que está tudo bem, que está tudo certo, você não descansa. O descanso espiritual é um dom da graça. Pessoas que se sentem traídas, fracassadas e ameaçadas, elas precisam serem acolhidas para descansarem nas promessas. Descanso é aquilo
que Deus está dizendo: filho, você não precisa ser Deus da sua vida, então, portanto, descanse naquilo que eu posso fazer por você. Há alguns textos bonitos assim, ó: é seu propósito comunicar paz e descanso a todos os que a Ele vão em busca do pão da vida. Diz o Caminho a Cristo na página 47, a vida em Cristo é uma vida de descanso. Caminho a Cristo na página 70. Jesus olhava aos aflitos e desalentados, aqueles cujas esperanças se haviam desvanecido e que procuravam com alegrias terrenas acalentar os anseios da alma, e convidava a todos a nele buscarem descanso. Como é que a gente lida com todos os problemas da vida? Está aí, buscando nele descanso. Agora, olha para isso aqui. Isso foi eu que fiz. Está bonitinho o desenho? Foi o máximo que eu consegui fazer. Mas veja, ó, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que coisa interessante. Adventista. Adventista significa o cumprimento da promessa futura da volta do Senhor Jesus. O nome Adventista aponta para uma realidade que está próxima de acontecer. O descanso eterno com a volta do Senhor Jesus. Descansaremos do pecado, descansaremos da morte, descansaremos da dor. O cumprimento disso em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Quando Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá pranto, morte, dor, luto, porque tudo isso vai ter passado. Olhamos para o futuro. Mas, no nome que carregamos como igreja, como povo, temos também do sétimo dia. E o sétimo dia é o descanso semanal que aponta para a promessa do retorno. Guardar o sábado é um reconhecimento de que fomos criados por Deus. Isso está lá no 4º mandamento. Por que descansamos? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º descansou. Então, porque eu creio que Deus é o Criador, eu descanso como Ele descansou, no sábado, 7º dia. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 8, o 4º mandamento. O descanso que acontece a cada semana, o descanso que Deus me dá hoje. Veja que no nome adventista do sétimo dia, há uma dupla dimensão do descanso. Eu descanso a cada 6 dias, no 7º, e descansarei na eternidade com Cristo quando Ele voltar. Ou seja, a religião que Deus propõe para nós é uma religião de descanso. Agora, não estou falando de religião de inércia. Esse descanso não tem nada a ver com inércia. Não vou fazer nada então agora, porque não é isso. É o descanso que Deus dá. É o descanso que recompõe as nossas baterias, que dá alegria de vida. É o descanso que Ele dá para aqueles que sofrem, para os corações que estão enlutados e chorando. Deus nos dá o descanso. Por isso, para um mundo cansado, a certeza do descanso. Deus pode transformar esse descanso com o conhecimento bíblico, com a experiência da vida cristã, com a confiança, com a aceitação, com a igreja como casa de perdão, restauração, paz, o amor no limite máximo, porque a promessa é: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É nisso que nós nos agarramos, no cumprimento final da promessa de Cristo, quando Ele virá para nos buscar. Eu gosto muito dessa música. Não nem combinamos que vocês vão cantar essa música, só vou falar da letra. Mas se o seu Prisma já quiser vir, já estamos chegando no fim. Eu gosto muito dessa letra ali. E eu andei meditando nela esses dias. Olha a profundidade dessa letra. Ó. Cristo é pão ao faminto. É luz que orienta na escuridão. Cristo dá paz ao aflito, dá força ao cansado, dá vida e perdão. Isso aqui é descanso. Quero imitar meu Jesus no serviço e viver como Ele viveu. O exemplo dele. E o caminho é: basta viver o amor, basta crescer no Senhor, porque não há maior privilégio do que ser feliz, porque outros já são. Basta viver o amor, basta crescer no Senhor.
E aí vem um apelo, né? Vamos deixar Jesus Cristo usar nossa vida, usar nossas mãos. Vou viver para servir. Com o meu sorriso, com a minha mão, dando forças ou dando atenção. Eu quero viver para servir. Quero ser um amigo leal, um irmão. Quero plantar uma flor no caminho por onde as pessoas virão. E o convite é: vamos viver o amor, vamos crescer no Senhor. Vamos fazer do serviço o tema constante da nossa canção. Vem, vamos juntos cantar. Vem dar o seu coração. Vem, vamos juntos cantar, ajudar, repartir, estender nossa mão. E a decisão, né? Vou viver para servir, com meu sorriso, com a minha mão, dando força, dando atenção. Quero viver para servir. Quero imitar meu Jesus no serviço e viver como Ele viveu. Repete: quero plantar uma flor no caminho por onde as pessoas virão. Vou viver para servir. Há descanso para todos. Há um alívio disponível para todos. E eu olho assim para esse descanso, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia propõe descanso físico, mental e espiritual. E como é que a gente descansa fisicamente? Sábado, cuidando da saúde, os 8 remédios naturais, a adoração, há alguns projetos que têm a ver com o cuidado físico, quebrando o silêncio, ajudando as pessoas que estão sendo as maiores vítimas, às vezes, da sociedade, de pessoas dentro da própria casa. O descanso mental, o equilíbrio, a família, a igreja, a ADRA, a ASA, os pequenos grupos, o descanso espiritual, o evangelismo, a volta de Jesus, os estudos bíblicos, os batismos. Descanso que Deus tem para dar. Veja como essa proposta é diferente de uma proposta deste mundo, que não tem solução. É viver com a morte, é encarar a morte, mas o que Deus está nos chamando é algo muito maior. É uma vida que tem utilidade para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho da paz, o caminho da salvação. sabendo que Deus havia prometido, não o enxergava agindo com amor. No entanto, este caminho tão sofrido levou-me aonde nunca imaginei. Parada e volta em
Escolho a fé e confiar, acreditar que Deus é bom e que em breve voltará. Todo tempo escolho a Cristo, a sua graça, tudo evitar. Seguirei a Cristo, não importa o que custar. Escolho a Cristo, quando tudo fala para desistir. Escolho a fé e confiar, acreditar que Deus é bom e que em breve voltará. Todo tempo escolho a Cristo, acreditar que Deus é bom e que em breve voltará. Todo tempo escolho a Cristo. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar, pedir a bênção do Senhor a todos, agora que vamos nos despedir. Senhor, Pai nosso, obrigado pelo sábado que o Senhor nos deu. Já estamos nas primeiras horas dessa nova semana, das quais queremos mais uma vez colocar nossa vida nas Tuas mãos. Por isso, Pai, estenda a Tua mão sobre cada filho Teu aqui. Que as bênçãos dos céus sejam sempre abundantes em nossa vida, em tudo aquilo que formos fazer. Passamos por momentos difíceis, é verdade. Temos lágrimas nos nossos olhos, o nosso coração talvez esteja batendo apertado nesse momento, mas nós confiamos no Senhor que pode nos dar o descanso, o alívio tão necessário para continuarmos vivendo nesse mundo. E assim como encontramos no Senhor a solução para os nossos problemas, ajude-nos a levarmos o Senhor para aqueles que ainda não lhe conhecem. Permanece, portanto, ao nosso lado neste momento. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.